Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, o Conexão Poder está no ar. O nosso entrevistado hoje é o delegado Olímpio Fernandes, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Na bancada conosco, Karine Arruda, do Repórter MT. Bem-vindo, delegado, ao Conexão Poder. Muito obrigado, estou à disposição. Bom, a nossa pauta hoje é um caso que chocou a todos aqui na Baixada Cuiabana, Mato Grosso em geral, e nacionalmente tivemos muita repercussão, que é quanto à investigação dos assassinatos de 3 motoristas de aplicativo que foram sequestrados e mortos aqui na Baixada Cuiabana, aqui em Várzea Grande. Isso pra gente, delegado, da imprensa, que está acostumado com casos de violência todos os dias, isso pra gente foi muito chocante. Pela forma que ocorreu, pela forma que ocorreram esses crimes, pela frieza dos assassinos. E para vocês da Polícia Civil, como é que foi? Não é muito diferente, não. Né? Nós também ficamos indignados, né? Ficamos tristes a priori, porque o nosso sentimento no início era encontrar as vítimas vivas, né? O caso entrou na delegacia como um fato de desaparecimento de pessoa. Os familiares foram lá, e nós temos um núcleo de pessoas desaparecidas na Delegacia de Homicídios, e as investigações se iniciaram exatamente para tentar encontrar as vítimas, né? No início era uma vítima só, e depois, com o decorrer do tempo, contabilizamos aí 3 vítimas. Então, nos deixou tristes em saber realmente que foram vítimas de latrocínio, e também decepcionados com o ser humano, né, que infelizmente entre nós tem pessoas de tão má índole. Com toda a experiência que o senhor tem, que os seus colegas têm, isso foi impactante? Sem dúvida, nos entristeceu bem. Para a gente foi muito marcante também a frieza que ocorreram esses crimes, porque eles não tinham arma de fogo, né? Eles assassinaram essas vítimas com faquinha de serra, canivete e até pauladas. Todos eles declararam que tiveram prazer em matar? Não foi declarado que tiveram prazer em matar, né? Mas quando a gente faz uma interpretação das oitivas, do semblante dos inquiridos aí, a gente concluiu que eles estavam tranquilos ao executarem as vítimas, né? Do modo como eles narraram os crimes, nós não identificamos aí um remorso. Então, realmente, é uma conclusão lógica que a gente tem diante das narrativas e das percepções que tivemos aí dos semblantes deles. Delegado, em relação ao plano deles, sempre foi matar esses motoristas de aplicativo? Eles já tinham isso em mente anteriormente? Aparentemente sim. O plano deles era sequestrar, extorquir os motoristas, né? Tanto que fizeram isso. Eles fizeram transferências bancárias através da coerção e também da agressão. Ocasionavam o terror, né, nas vítimas, agrediam, faziam com que elas transferissem valores das contas para os suspeitos, né, para os indiciados, e deixavam os carros, né, dormindo, né, os carros descansando para ver se alguém os recuperava. Isso aí é um modus operandi muito conhecido na polícia, que a gente sabe que eles deixam o carro para ver se tem rastreador. E eles pegaram 3 carros com rastreador. Então os veículos foram rastreados e foram recuperados. O que não se recupera é a vida, né? Então, infelizmente, as vítimas aí tiveram um fim trágico. E algum deles especificamente estimulava esse assassinato? Tinha um líder entre esses 3, 4 ou 5 envolvidos? O rapaz de 20 anos, né, o maior, ele já tem uma passagem no interior, ele já é investigado por outro crime lá, com um modus operandi muito similar, né? Então, ele sendo maior,
há um indicativo de que ele tenha realmente não convencido, porque eu acho que ali teve espontaneidade de todos, mas influenciado para o cometimento desses crimes. Nessa investigação e também relembrando ali o interrogatório deles e vendo a cena onde foram encontrados os corpos, né? O que mais chocou nessa investigação? Eu acho que tudo. Foi um combo. Tudo choca, né? Tanto a tranquilidade deles em narrar como é que eles cometeram os crimes, em nos auxiliar a encontrar os cadáveres, né? E a falta de remorso mesmo, a falta de arrependimento. Não se demonstrava arrependidos. Teve um fato até que um dos investigadores mostrou a foto de uma das vítimas, né? Para ver se ele reconhecia, e ele fez um semblante de deboche, falando de ser um animal. Né? Então, chamou uma das vítimas de animal. Chamou a fotografia em que uma das vítimas estava retratada e falou assim, isso aí é um animal? Então mostra o desdenho pela vida humana, pela vida das famílias, dos familiares, né? Então isso aí realmente é indescritível aí a nossa decepção. Esse desdenho é comum em relação a mentes criminosas, digamos assim? O que causa mais estranheza? O que vocês percebem, né, que causa estranheza no cotidiano, no ser, digamos, comum, né, a relação da mente criminosa? Aparentemente são traços de psicopatia, né? Então isso aí, a falta de um sentimento de culpa, né, que tudo indica, parecia realmente que eles não carregavam, né, isso aí é um indicativo. Uhum. Não teve o famoso chorinho que chora lá na hora? Não. Só pra ficar com, não teve chorinho, né? Não teve, ninguém chorou. Na polícia chora? Ninguém chorou, inclusive a irmã de um dos menores esteve presente, né? Ela chegou na delegacia e eu, obviamente, franqueei a entrada e ela acompanhar o menor, né? Uhum. Depois eu virei para ela e perguntei se você já viu, você sabia que seu irmão ia narrar uma coisa tão terrível, né? E ela só balançou a cabeça assim, falando que não. Então realmente é chocante para todo mundo, até para os próprios familiares deles, que eu tenho certeza aí. Eu perguntei, né? Você tem mãe, você tem pai? E eles confirmaram que tem pai. Você gosta dos seus pais? Gosto. Então gente, é a tristeza em deparar com a maldade. E delegado, eles iriam fazer outras vítimas? Eles tinham esse plano? Sim, muito provavelmente iriam, né? E declararam que eles não iam parar. Não iam parar? Não. Ué, o objetivo deles era conseguir oferir um valor proveniente da venda dos veículos roubados. Não tinham conseguido até então, né? Então falaram que iriam continuar. Esse comportamento que a gente analisa, e até teve, né, várias críticas, apontamentos, que é um comportamento de serial killer. Não posso discordar disso. Sim, não, né? Porque como é em série, né? Série, são assassinatos em série. Com menosprezo pela vida humana, então, e para cumprir o objetivo financeiro, né, que é um objetivo torpe, né, que nos causa repulsa, matar covardemente, dessa maneira, vítimas assim, não só inocentes, como indefesas. Então isso nos causa repulsa. Com relação ao dia em que ocorreu os assassinatos, as corridas foram chamadas por celulares, por perfis de mulheres. Uma da mãe de um dos suspeitos, né? E o outro de uma comparsa, uma outra envolvida também no crime. Quando o motorista se aproximava para buscar quem tinha feito aquele pedido, ele reparou que não era propriamente uma mulher que tinha feito a solicitação. Não tinha alguma forma de fugir dos suspeitos? Vocês conseguiram identificar como é que eles fizeram essa abordagem para não dar tempo das vítimas correrem? Não. Isso aí é muito comum hoje em dia, né? A pessoa pede um aplicativo para um amigo, para um filho, né? Então,
os motoristas de aplicativo, até então, estavam muito solícitos em atender esse tipo de chamada. A partir de agora, penso que possa mudar. Já mudou. A gente Né? já percebeu aqui que mudou. Pois é, então, mas até então não. É muito comum, alguém vai fazer um agrado para um amigo, vai pagar uma corrida, né? Então a gente pensa que os motoristas não desconfiaram. E delegado, eu comentei sobre uma quarta envolvida que se entregou esses dias atrás, que ela seria responsável pela venda dos veículos. Ela sabia que os motoristas seriam mortos? Ela sabia do plano, do que seria feito posteriormente? No nosso raciocínio, né, e diante de tudo que nós apuramos, ela tinha conhecimento, no mínimo, dessa possibilidade. No direito a gente fala que é o liame subjetivo, né, a ideia do que pode acontecer ou do que vai acontecer, né? Então, nós acreditamos sim que ela sabia dessa possibilidade da morte dos motoristas, né, e anuiu, né, continuou nessa linha de auxiliar, né, de continuar auxiliando. Ela até quando foi ouvida, ela contou, ela modificou um pouco essa história, mas é natural que as pessoas, depois que a casa cai, né, tentarem se proteger ou tentar desviar a sua responsabilidade. Sim. 2 desses assassinos, eles eram menores de idade, né? Eles foram para internação, só que o máximo que o menor fica recluso, pelo Código Penal, vai dar 3 anos. Pelo ECA. Né, pelo ECA. São 3 anos. E a gente tem ouvido várias críticas, isso levantou uma discussão, né, de várias críticas, que seria muito leve essa pena, que teria, não só no caso desses menores, mas teria que ser revisto isso, porque seria pouco tempo, até porque eles podem voltar para o crime. Como no caso de um desses participantes que cometeu assassinato quando ele era menor e ele voltou, né? O senhor concorda com isso? Na sua avaliação, 3 anos de internação é pouco? Se nós olharmos o direito comparado, isso é uma jabuticaba brasileira, né? Só existe aqui. Eu não digo que só existe aqui, que eu não conheço a legislação de todos os países do mundo. Mas vários países sérios, países de primeiro mundo, Estados Unidos, por exemplo, em vários estados lá, a menoridade não impede a punição de um homicida, de um latrocida como esse, né? Então, obviamente que esses 2 menores cometeram o ato infracional, equivalente ao crime de latrocínio, extorsão e tudo mais, na vigência dessa lei. Então, para essas 2 pessoas, o que vale é o que a lei já determina. Então, estes aí vão cumprir, no máximo, 3 anos de internação. Aí, se isso aí vai mudar para o futuro, depende do nosso Congresso, depende dos nossos deputados federais e senadores, para alterar essa realidade. É uma crítica que já vem há bastante tempo e que, infelizmente, ela volta à tona quando acontece uma desgraça na sociedade, como foi o caso. E na sua avaliação, no caso desses 2 aí, eles podem voltar a cometer crimes como esses que aconteceram, que ocorreram, eles saindo 3 anos reclusos e voltam à ativa aí daqui 3 anos, pelo perfil que o senhor observou? Eu desacredito na recuperação de um menor desses aí que cometeu atos assim, desse vulto em 3 anos. Eu, particularmente, a nossa legislação é essa, mas ele não vai modificar. Eles têm 15 anos, não vão modificar 15 anos em 3, né? Então, a formação deles ali já está completa. Eles sabem, há muitos anos eles sabem o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal, né? Não é agora que eles foram pegos que eles vão modificar isso aí. Então, infelizmente, eu não acredito. O senhor acha que a questão da maioridade penal também deveria ser revista? Sim. Eu acho, na minha opinião pessoal, sim.
porque o que tem sido visto atualmente de menores aí no mundo do crime, digamos assim, em crimes extremamente violentos, tem aumentado bastante, né? Eu acho que talvez não vincular a idade, mas ao tipo de crime, Sim. né? Talvez crimes com violência ou grave ameaça, talvez não tivessem os adolescentes, mas é uma opinião particular, sim. né? Talvez a partir de 12 anos de idade, porque se a gente colocar 16, 14, a criminalidade vai sempre retroceder. Né? Então talvez a criança não pode, mas a partir da adolescência, a depender do tipo do crime, crime com violência, grave ameaça, isso aí à luz do Congresso Nacional, à luz da ideia dos nossos legisladores, acho que eu acho que seria uma boa mudança. Até porque se diminuir, digamos assim, que diminua para 16 anos, que diminua para 15 anos, aí vem a facção e vai pegar aqueles meninos que estão na faixa etária ali, que ainda não são considerados maior de idade, vai colocar eles à frente desse crime. Então a questão é o tipo de crime. Esse crime a gente não viu um envolvimento direto da facção, sim, de facções criminosas. Mas independentemente de facção criminosa, nós temos aí históricos na justiça, atrocidades cometidas por pessoas menores de 16 anos também. Entendeu? Então eu não penso que seja o fator etário o determinante, né? Eu acho que o tipo do crime que deveria ser. Com relação a um suposto quinto envolvido nesse crime dos motoristas de aplicativo. O nome dele até foi divulgado, a idade, mas ele ainda não foi encontrado. Parece que ele está foragido da família. Inclusive, a família teria até registrado um boletim de ocorrência por desaparecimento. O senhor sabe me dizer se ele fugiu, segue foragido ou se ele foi executado pelo Tribunal do Crime? Nós temos informações sobre um quinto elemento, mas ainda não sabemos o desfecho. Para nós, a polícia, ele simplesmente está em lugar incerto e não sabido. Está desaparecido. Perfeito, delegado. E agora com relação a outras denúncias de possíveis vítimas desse grupo. Outras pessoas vieram a procurar a DHPP, a delegacia, relatando que foram vítimas desse grupo, que passaram por alguma situação parecida com essa? Sim. Outras pessoas procuraram a delegacia e felizmente não tiveram esse desfecho trágico. Mas os suspeitos foram reconhecidos e outras pessoas prestaram seus depoimentos para auxiliar também na majoração das penas, né? Especificamente sobre esses 3, 2 menores de idade e 1 maior de idade. Eles têm registros anteriores de envolvimento em homicídios, latrocínios cometidos? A nossa legislação impede que o passado de afronta às leis de menores seja divulgado. Então, realmente eu não posso dizer se eles têm algum envolvimento. O maior de idade tem algum registro de ocorrência? O único maior de idade entre os 3? Enquanto maior de idade, este seria o primeiro que nós temos. Tá certo, delegado. Mais uma questão. A gente tem recebido bastante... Foi falado bastante sobre a questão do botão do pânico. Isso resolveria esses problemas, esses crimes? Isso diminuiria essas ocorrências? É uma aposta, né? Dizer que isso aí resolve seria sonhar alto, né? Eu acho que é um bom investimento, né? A gente vê táxis em Nova York, em Londres tem uma cabine de proteção, né, para os motoristas. Então existem outras realidades no mundo aí que mostram que a violência também é combatida nesses países. Aqui o botão do pânico já é uma aposta feita em outros estados, né? Pode ter, a gente nunca vai saber, né, se já ajudou, quantas pessoas ajudaram, né? Então, mas eu acho que é válido, né? É um instrumento a mais para a proteção do motorista. Delegado, aproveitando sua presença, a gente teve nesse caso um episódio ali que repercutiu muito,
que foi aquela imagem dos assassinos ali comendo um lanche lá na delegacia enquanto estavam ali nos procedimentos, né, que estavam sendo feitos na apreensão deles, na prisão deles. E aí o que choveu de crítica em cima da polícia, de que a polícia estava dando tratamento VIP a eles, então a gente não conseguiu aqui mensurar o tanto que teve de críticas. Mas como que vocês receberam isso? Até porque vocês estavam trabalhando nisso há dias, em busca dos desaparecidos e depois em busca dos assassinos, e aí vocês conseguiram fazer a prisão deles e receberam essas críticas. E vocês viram tudo que eles fizeram, né? Diferente da gente que não viu, só sabe. A gente entende o clamor da sociedade, da população, né, a revolta, né? Teve outro caso também que chegaram a ameaçar um defensor público, o defensor público da audiência de custódia. Esse é outro fato polêmico, né? Ameaçaram, não sei se chegaram a ameaçar, mas também maldisseram o promotor de justiça. Cada um de nós, né, integrantes da rede da segurança pública, tem que fazer o seu trabalho, né? Então, o defensor público, cabia a ele fazer tudo que tivesse ao alcance dele para que a lei fosse cumprida, e assim fez. Cabia ao promotor, né, porque o preso lá, o maior, falou que tomou um tapa, né? Então, cabe ao Ministério Público apurar, né, essa reclamação infundada, né, do suspeito que foi preso, e cabe a nós prover de alimento, né, incumbência da polícia, enquanto os presos estiverem sob a nossa proteção e custódia, é nosso dever prover alimentação, até mesmo para evitar no futuro que eles venham a arguir lá na frente que por causa de que estavam com fome quando colaboraram com a polícia, né? Então, existe também um pensamento estratégico nisso aí. Evitar qualquer possível e futura tentativa de desenquadrar ou de desestabilizar o que foi feito dentro da delegacia. Eles podiam dizer que foram torturados e por isso eles declararam que mataram alguém. Eles poderiam falar que passaram fome, que o interrogatório, as declarações foram prestadas no momento. A gente vê tanta coisa, né? Então, a gente busca cercar, somos profissionais, buscamos cercar todos os elementos possíveis, né? Então, é triste, né, a gente ter essa crítica da sociedade e pensar que a gente está ali protegendo a sociedade, fazendo o nosso melhor, né? Todos os policiais da delegacia ali, dezenas de policiais se empenharam para tirar das ruas esses elementos. Às 4, 5, o nosso flagrante terminou às 5h30 da manhã, todos exaustos, todos com fome. O baguncinha que foi oferecido ali aos presos estava cheirando muito bem, né? Nós pedimos para comprar e estava cheirando muito bem, todo mundo ficou com fome, com vontade de comer o baguncinha. Os policiais não tinham comido ainda? Não. Aí os policiais estavam passando fome. Sim. E alimentando os presos para não deixar eles dizerem que estavam sofrendo algum tipo de tortura. Exatamente. Foi exatamente isso. Então, o nosso sentimento é de dever cumprido, a gente entende essas críticas da sociedade. Mas isso é porque é obrigação, né? Porque eu acredito, imagino que a vontade já não era essa. É nossa obrigação e a nossa vontade é cumprir com a nossa obrigação. Ele tá hoje, ele tá sabonete. Mas, delegado, essa questão desse preso ter dito que levou uns tapas na cara lá, a população estava comemorando se ele tivesse levado realmente. Mas, como o senhor disse, ele poderia ter alegado tortura, a gente vê que eles alegam isso, alegam aquilo. Isso não causa revolta na polícia? Pra gente, não é muita falta de vergonha na cara desse povo que mata um monte de gente, depois vem dizer que levou um tapa na cara? Ou poderia dizer que declarou alguma coisa porque estava passando fome? Isso não é falta de respeito já com a polícia? Falta de respeito por um latrocida é o mínimo, né? Então, depois que ele mata
3 pessoas, 3 pais de família, 3 cidadãos do bem, né, trabalhadores, na paulada e na facada, eu não vou esperar que ele tenha qualquer outro tipo de valor. Né? Então isso aí nem nos atinge. Né? Deverá ser apurado, vão comprovar que não houve nada, tanto que o exame de corpo de delito não restou qualquer marca, né? Todos os policiais ali muito empenhados, todos os policiais da Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil, muito devotados ao trabalho, à missão, que era não promover qualquer tipo de ameaça à legalidade dos atos que foram praticados. Então, tenho certeza absoluta que nada foi feito de mal contra esses indiciados, esses infratores, e isso aí não vai gerar nenhuma consequência, porque não houve nada. Né? Então, a tentativa realmente de, na hora que a pessoa se vê, né, num beco sem saída, né, ela começa a atirar para tudo quanto é lado, e esse aí foi um dos tiros que não vai pegar em ninguém. Imagino que teria deixado marca, né? Provavelmente. Delegado, só para a gente já ir chegando ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, a gente comentou bem no comecinho sobre a questão desses assassinos terem uma recuperação. O senhor acredita que 3 anos de reclusão para 2 deles talvez não fosse suficiente. Nesse sentido, existe uma pena que seria ideal para esses envolvidos, para esses investigados, para esses criminosos? O nosso sistema penal, ele determina a individualização da pena. Então, para cada tipo penal tem um quantitativo de pena, e para cada personalidade criminosa também deveria ter uma pena adequada, né? Isso aí já é papel do judiciário, de acordo com nossas leis, de chegar nesse cômputo final, nessa somatória final. Eu tenho esperança aí de que a pena seja a maior possível, para que eles fiquem o maior tempo possível afastados do convívio de outros seres humanos, né? Porque já se provou que eles soltos na rua é um perigo. E só para aproveitar ainda esse gancho da Karine, para a gente poder concluir, a gente vê que há uma revolta da população mesmo, porque a polícia faz todo o trabalho para conseguir prender, aí tem o julgamento, mas assim, a gente vê que os criminosos eles ficam pouquíssimo tempo presos, né? A maioria fica pouco tempo preso, alguns nem ficam. Tem o tal do semi-aberto, que é a tornozeleira, e nada que é a mesma coisa. Tem uns que colocam a tornozeleira no gato, outro no cachorro, deixa no bichinho de pelúcia, vai passear, enfim, né? Mas tem, né, havido essa discussão de se alterar esse Código Penal. Você acha que chegou o momento de entrar nessa discussão para valer, haver realmente uma alteração por penas mais severas, no geral? Tô Chegou o momento? Muito. Não Tô apertando muito, delegado. Você está querendo falar mais? O senhor quer falar mais, mas não está podendo falar mais, é isso? Não, eu acho que é porque sempre quando acontece um crime de repercussão, isso aí foi o caso do Maníaco do Parque, o caso da Daniela Pérez, né? Na história, né, que a gente cresceu vendo jornalismo criminal, policial, a gente sempre que acontece um crime de repercussão, a ideia é essa, né? Penas mais severas. Sim, eu sou favorável a penas extremamente severas para quem comete esse tipo de crime, né? Mas o principal para coibir ações como essa não é a pena o mais severo possível, mas sim a certeza da punição. O cumprimento do dessa cumprimento, pena, né? Obviamente eu sou contrário saidinhas, eu sou contrário a regimes diferenciados. Para mim, crimes como esse tinham que ser cumpridos integralmente, fechados, como previu aí a lei de crimes hediondos, e depois ela foi modificada no entendimento, mas eu penso que deveria ser cumprido integralmente, fechado, né? Mas quem sou eu? Porque senão a gente continua só na fantasia de ter
a punição, mas assim, a punição mesmo é o que está faltando. Mas como nós havíamos conversado aqui, o poder não emana do povo, então o povo tem que escolher os seus representantes, os deputados federais, os senadores, que estejam alinhados com o pensamento, né, de coibir ações como essa e, para isso, modificar, tornar as leis mais severas, as leis para cumprimento integralmente fechado. Essa aí tem que ser, na hora de de digitar lá na urna, de votar, tem que ser essa a tônica do pensamento do cidadão, do eleitor, né? Porque só através desse mecanismo democrático é que nós vamos conseguir alterar a nossa realidade. É preciso interesse político realmente, senão a gente não sai do lugar, a gente fica só comentando, reclamando e... Sim, interesse político e interesse do cidadão na política, né? É verdade. Satisfeita, Karine? Muito satisfeita. Delegado, eu quero agradecer a sua oitiva. Fica aqui o presente do Conexão Poder ao senhor. Não é um baguncinha, mas é a nossa caneca. O senhor leve lá para o seu gabinete para lembrar da nossa entrevista e lembrar que tem que retornar aqui mais vezes da entrevista para a gente. Tá certo, gente. Foi uma honra, foi um prazer, viu? Espero ter contribuído na medida do possível. A Polícia Civil de Mato Grosso está sempre à disposição, né, buscando fazer o melhor para a população e que é a nossa missão. Tá certo. Obrigada, delegado. Obrigada, Karine. Todo mundo que nos acompanhou até aqui. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!